Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, abram as Bíblias de vocês, Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu quero falar sobre o amor a Deus nesta manhã, e no culto da noite eu vou falar sobre o amor à igreja. O texto que nós vamos usar é o Apocalipse, capítulo 2, a carta que João escreve sob inspiração de Deus, a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um dos momentos mais duros da história da humanidade. É fato que existiram muitos outros períodos e muitas outras crises, não só períodos de epidemias, como períodos de fome, de guerra, períodos que marcaram a história da humanidade. Mas, assim como nos outros períodos, este também tem sido usado com uma finalidade que nós não podemos deixar de perceber. A nossa luta, nosso grande desafio, não é necessariamente contra o vírus. Nós temos visto mundo afora, e a gente acompanha isso praticamente em tempo real por conta das mídias sociais, que existe sim o medo do vírus, existe o pânico generalizado, existe de fato a infecção, existe uma patologia e existe como causa da morte, como diagnóstico, sim, também o vírus. Nós sabemos disso. Nós sabemos que também nessa esteira existe a crise no sistema de saúde no Brasil e no mundo todo. Nós vivemos em um país que é considerado um país emergente, mas pensem nos países onde a pobreza reina, em países como, por exemplo, da África subsaariana, países onde há muita miséria, muita fome, muita desgraça. Existem países que sofrem, além do vírus, com imposições de governos ditatoriais, homens que regem a sua nação com mão de ferro, proibindo manifestações de opinião, expressões contrárias àquilo que eles determinam para o seu país. No nosso Brasil, a luta tem sido muito intensa, principalmente no campo ideológico. Nós estamos vendo aí a disseminação do vírus, de um lado, às vezes, a falta de cuidado de uma população que muito tempo foi mal instruída, mal educada, porque não recebeu a educação que tinha direito de receber. O Brasil sofre muito com isso, nível educacional muito baixo e sempre governada por pensamentos políticos que optaram em cercear, em tirar a liberdade das pessoas ao invés de ensinar as pessoas. Nós temos visto inúmeros decretos que têm sido liberados Brasil afora. E nós temos visto que esse vírus no Brasil virou um palanque político. De um lado, oposição, do outro lado, o governo tentando suas estratégias, mas desconsiderando aqui posicionamentos, nós temos que observar que lá no finalzinho dessa história existe um objetivo que nós não podemos descuidar. A luta da igreja não é contra as provas, contra as dificuldades que surgem como vírus,
Porque as batalhas, as dificuldades que existem na nossa vida, como existiu na igreja de Éfeso, sempre existiu ao longo da história da igreja, elas podem até certo ponto nos esfriar com relação ao trabalho missionário, com relação ao fervor no culto, com relação à nossa devoção, os nossos exercícios devocionais. Ela pode até nos impedir em algum aspecto, mas o que esfria o nosso amor é a tolerância ao pecado. E o que nós temos visto é que na ponta da linha, o objetivo mundial, através de todo esse discurso do vírus, tem sido roubar a fé dos cristãos. Países pelo mundo todo têm perseguido o cristianismo. No Brasil nós temos visto o quanto tem sido desafiador para a igreja atual. Nós temos visto crescer também o número de crentes da internet. Só que um relacionamento muito volátil, muito pueril, muito superficial, sem envolvimento com a comunidade, sem o calor das pessoas. E esse momento tem sido favorável para esse grande esfriamento. Vejam, meus irmãos, que aqui nessa carta do apóstolo João à igreja de Éfeso, nós temos várias orientações, e eu quero apresentar aqui em 4 sessões diferentes. Primeiro, João vai falar sobre o caráter glorioso de Jesus. Isso está no versículo 1. Depois ele vai nos falar sobre os elogios que Jesus dá à sua igreja. Versículo 3 e versículo 6. Em terceiro lugar, ele vai fazer uma avaliação de Cristo sobre o comportamento da igreja. Versículo 4 e o versículo 5. Em último lugar, nós vemos aqui a promessa de Cristo aos vencedores, versículo 7. E como é que João faz isso? Sendo essa carta escrita à igreja de Éfeso muito oportuna, muito necessária e atual, e porque ela é inspirada por Deus, ela também é uma carta para nós, para a igreja hoje. Ela fala conosco, ela nos traz uma mensagem, porque assim como a igreja de Éfeso, aquela geração, enfrentou suas lutas e dificuldades, e mesmo sendo o exemplo de perseverança, Deus disse que tinha uma coisa contra, que foi o abandono do primeiro amor. Pensamos agora na igreja moderna. Nós temos as nossas lutas e dificuldades, dentre as quais nós podemos colocar aqui o vírus, mas mesmo sendo fiéis, perseverantes nas doutrinas, fervorosos no trabalho, podemos incorrer o risco também de esfriarmos no amor. Então, o que é que nós aprendemos? No verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Por que está sendo escrita esta carta à igreja de Éfeso? Vamos pensar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Qual a importância da cidade? E nós temos que levar isso em consideração. Vejam, meus irmãos, Éfeso era uma cidade rica, era a capital da província romana. Éfeso era um centro cultural riquíssimo. Éfeso espalhava por todo o império o misticismo da sua religião, a adoração à deusa Ártemis, a deusa da prosperidade, a deusa da fertilidade. Na cidade de Éfeso havia uma indústria riquíssima, e inclusive se nós lermos o livro de Atos, capítulo 19, do 23 ao 41, nós vamos ver lá o registro de um tumulto que se criou na cidade de Éfeso quando Paulo pregou o evangelho naquele lugar. Um homem, um empresário rico, influente, cujo nome era Demétrio, reuniu todos os fabricantes de nichos, de estatuetas da deusa Ártemis ou da deusa Diana, o seu nome latim, e ele então reuniu todo o sindicato, foi ao teatro municipal e fez um grande alvoroço porque havia tido um avivamento dias antes. O texto de Atos capítulo 19, versículo 18, diz que judeus e gentios começaram a se converter ao cristianismo na época chamada de O Caminho, e eles então levavam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública. Eles então destruíam as imagens da deusa Diana e a cidade toda girava em torno
da adoração, da idolatria, da ideologia, do misticismo grego que influenciou aquela cidade. Então tudo aquilo era um grande comércio. Existia um poder econômico, existia uma influência, uma relação política com o império, e Demétrio então reúne as pessoas e diz assim: olha, a gente tem que parar com a pregação deste tal de apóstolo, porque essas pessoas conhecidas como as pessoas do caminho estão alvoroçando a cidade, as pessoas estão abandonando a religião, daqui a pouco a cidade não tem mais adoração a Deus. Aí naquela época o templo de Ártemis era uma das maravilhas do mundo, era um lugar referencial. Então a cidade de Éfeso era um grande centro ideológico, cultural, religioso e um grande poder econômico estava naquele lugar. Mas o evangelho mexeu com as bases da cidade. E aí surgiu naquele lugar pessoas cheias do Espírito Santo. Vejam que depois que Paulo prega o evangelho naquele lugar, a igreja ainda sofre muita pressão, tanto que as cartas que ele escreve ao seu aprendiz Timóteo é o jovem pastor, vigoroso, disposto, corajoso, conhecedor, que assume a igreja de Éfeso, que luta contra falsas heresias, contra falsos apóstolos, contra falsos ensinamentos. É um homem que precisa se posicionar. Paulo diz a ele: olha, Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas de fé, de coragem, de moderação. Estimula Timóteo a pregar naquela igreja. A igreja durante muitos anos é exemplo de fidelidade, de amor, de despertamento, aplicada ao serviço, evangelizadora, missional. A igreja da cidade de Éfeso gera uma grande transformação social. 40 anos depois, João assume a igreja, mais ou menos no ano 90. João assume a igreja. A geração que agora está naquela igreja, João, o apóstolo, já idoso, assume a segunda e terceira geração de crentes. Pessoas muito comprometidas com a história da igreja, comprometidos com a doutrina da igreja, comprometidos com o ensino apostólico, que foram resistentes a um grupo faccioso que João denomina de nicolaítas, mas parece que esses irmãos, embora professassem a fé, embora estivessem dispostos a estar firmes diante da pressão ideológica de Éfeso, esses irmãos não amavam a Deus como a primeira geração. Eles não tinham essa devoção a Deus. Eles eram aplicados no serviço, eram perseverantes no trabalho, mas eles não eram isso de maneira interiorizada. Parece que no coração havia um problema com aquela igreja. Então vejam que a luta e a dificuldade pode até tentar nos impedir do exercício da fé, mas a tolerância ao pecado e a determinadas coisas que nós não podemos aceitar, como a indolência espiritual, a preguiça espiritual, a indiferença espiritual, pode gerar em nós um esfriamento. O pecado é o nosso maior inimigo. Nós lutamos contra a nossa própria natureza. E aí ele escreve à igreja falando sobre o poder de Cristo, porque a ideia de aquele que anda entre o seu povo, no grego é a mesma ideia de aquele que conserva, aquele que cuida. Então João está dizendo que Cristo está cuidando da igreja. Mesmo que pareça que as coisas estão saindo do lugar, mesmo que tenhamos essa sensação de que alguma coisa não está bem, que nós estamos enfrentando ou desembocando numa situação difícil de administrar, Jesus está com a gente e absolutamente nada pode nos tirar da presença dele. Se nós o amamos de verdade, se nós o amamos de fato. E aqui, meus irmãos, eu lembro a palavra do próprio Jesus, também registrada pelo apóstolo João, mas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ou seja, vocês jamais serão condenados, vocês jamais perderão a salvação, e ninguém as arrancará da minha mão. Ele está falando sobre as ovelhas que o Pai o enviou. E ele disse: meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então, o que João está dizendo é que, embora nós passemos por muitas dificuldades, Jesus está conservando o seu povo. Basta nós olharmos ao longo da história. Durante períodos de muita luta e tribulação,
sempre foram preservados os remanescentes. Muitos pastores têm estado preocupados com talvez o número de crentes que não mais voltarão a congregar. Mas, meus irmãos, o que a história nos mostra, a história bíblica, é que em períodos de grande luta e adversidade, os verdadeiros crentes permanecem queimando como fogo de monturo. Eu não sei se você já teve essa experiência de olhar os monturos depois de um grande incêndio. E às vezes você vê a fumacinha saindo em meio aos escombros, e você sabe que debaixo de todas aquelas pedras, madeiras, ferro contorcido, concreto, existe fogo ainda. Assim tem sido a igreja do Senhor Jesus. Mesmo em meio a lutas, perseguições, dificuldades e o esfriamento de muitos, ainda existe a fumaça do pavio que está fumegando. Ainda existe o fogo que não se apaga sobre o altar. Ainda existe aqueles remanescentes que são cuidados, que são preservados, porque eles de fato amam a Deus. E é a isto que João se refere, quando ele diz que o Senhor está no meio da igreja. Ele está entre os 7 castiçais. E Ele está andando, a presença de Cristo está entre nós. Jesus está entre nós, e daqui a importância de nós como igreja nos reunirmos solenemente, nos reunirmos como corpo, nos reunirmos para um culto público, porque o Senhor está entre nós, aquele que anda no meio dos sete castiçais. Vejam, Ele não tem apenas o poder de conservar a igreja, mas Ele tem aqui a função também de investigar a igreja. Jesus está investigando a nossa vida. Você já imaginou isso? Jesus está analisando os nossos atos. Nós temos sido observados por Jesus dia após dia. Ele não está fora da realidade da nossa vida. Ele não está nos assistindo. Ele está envolvido com a gente. Ele está ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Sua presença é investigativa. Ele nos conhece. Ele sabe do nosso sentar, do nosso levantar, do nosso caminhar. Ele sabe daquilo que a gente pensa. Ele não conhece nós apenas nas questões éticas. Ele conhece o nosso caráter. Ele não conhece os nossos trejeitos apenas. Ele conhece a nossa essência. Ele não nos vê apenas como nós nos vestimos. Ele sabe aquilo que nós somos. Ele não ouve apenas o que nós dizemos, Ele lê aquilo que nós pensamos. E nós precisamos reconsiderar isso. Por isso que esse anjo diz com autoridade, como o presbítero da igreja, ele conhece o seu povo e ele está presente no meio do seu povo. E tendo em vista isso, qual então a conclusão que Jesus chega ao analisar a vida da igreja? No verso 3 e verso 6, nós temos aqui os elogios de Jesus. Ele elogia a sua igreja. Que coisa boa. Quem trabalha diretamente com o empregador sabe o quanto é agradável quando você desempenha bem o seu trabalho, sua função, ou se você é autônomo e foi contratado para fazer um serviço e o seu contratante, aquele que paga para você fazer o serviço, fica inspecionando, fica analisando, fica investigando a sua desenvoltura enquanto você efetua o serviço. E quando você termina, a pessoa que te contratou diz assim: parabéns, você foi muito bem naquilo em que se propôs a fazer. Então, se esse tipo de sentimento de reconhecimento já é bom, imagina que nós ouvirmos do próprio Jesus, porque Ele está falando para nós aqui. Jesus está elogiando você. Jesus está me elogiando, Ele está elogiando a sua igreja. Veja no verso 3, os elogios que Ele dá. Ele diz assim: e sofrestes e tens paciência. Tudo que você está passando, todas as dificuldades que você está passando, se você tem sido paciente, se a causa é o sofrimento e o resultado é a paciência, você estar aqui nesta manhã prova que você tem sido paciente. Jesus está dizendo: muito bem, parabéns, você está fazendo o que se propôs. Quando você confessou a sua fé, você disse que seria paciente no sofrimento. Muito bem, servo fiel,
Parabéns por isso. Parabéns pela sua paciência. E se você tem sido trabalhador, olha só, paciente, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Continua fiel, continua firme no exercício, continua crendo no evangelho genuíno, bíblico, não se apega às mentiras, não se desvia pelos caminhos tortuosos, mas permanece olhando para o foco, firme em Jesus, crente na palavra de Deus, no evangelho do Cristo e este crucificado. Parabéns! Jesus está elogiando a sua igreja. E há um outro elogio no verso 6. E esse outro elogio fala do sentimento da igreja. Ele diz assim, ó, tens porém isto, odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo, você sente a mesma coisa que eu. Muito bom. Você não tolera o falso ensino, você rejeita a heresia, porque eu também rejeito. Você não aceita aqueles que falam o que eu não disse. E isso é bom, porque eu também sou assim, eu não aceito. Servo fiel. Ele elogia a fidelidade no serviço. Vejam, meus irmãos, que coisa boa. Ele aplica aqui vários substantivos: obras, labor, perseverança. E entenda isso aqui de uma maneira muito mais ampla. Porque quando ele diz das nossas obras, ele está falando num sentido duplo, de boas atitudes em oposição às más e do exímio serviço que nós prestamos. Jesus está elogiando, parabéns, pelas suas obras, pelo exímio cuidado, pelo zelo com o culto, com a liturgia. Parabéns pelo cuidado que você tem tido, pela sua dedicação ao levantar no domingo de manhã, por superar o cansaço, talvez a resistência do físico e dizer, não, eu vou ser dedicado no meu trabalho, pela aplicação com a sua família, pelo culto doméstico em época de pandemia, pelo cuidado com os filhos. Gente, não vamos abandonar a fé, vamos permanecer firmes, pelo zelo, por todo esse trabalho e essa dedicação, mas também elogio o nosso labor, pela resistência, pelo trabalho diante da perseguição. Se você tem percebido que políticos têm criado regras, decretos, normas para impedir a igreja, para impedir o avanço do evangelho, para impedir o testemunho cristão, e se você fica indignado diante disso e você é resistente a isso, Jesus está dizendo, parabéns. É assim mesmo que tem que ser. E ele também diz, parabéns se você é perseverante, se você permanece firme na adversidade, se você não abre mão da sua fé. E aqui, irmãos, eu tenho uma frase do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma exposição sobre a igreja de Éfeso. Ele diz assim, a igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela agia. Havia labor, trabalho intenso. Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. A congregação se envolvia, não era apenas um auditório. A igreja não vivia apenas intramuros, não se deleitava apenas em si mesma. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. E Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito. Temos sido uma igreja operosa, trabalhadora, temos sido cristãos frutíferos. Aqui nós precisamos buscar a identidade com a igreja de Éfeso. A identidade da fidelidade na doutrina, do zelo, do cuidado da igreja. Vejam que havia naquela época um grupo que estava tentando produzir facções, divisões dentro da igreja, um grupo que apresentou uma nova versão do cristianismo naquela época. Um grupo que tolerava alimentos consagrados a ídolos, um grupo que dizia que o corpo não era tão importante, que ensinava a divisão entre alma e espírito, o pensamento dualista, o importante é a alma, o corpo, Deus não está muito preocupado, então você pode se entregar aos apetites sexuais. Esse grupo dos nicolaítas tolerava as relações sexuais fora do convívio conjugal. E vejam que nós estamos falando de uma época em que a cultura, a mitologia grega
era uma mitologia extremamente erotizada. Os deuses do Olímpio eram personificados com homens musculosos. As lutas greco-romanas eram feitas com homens nus. Os imperadores introduziam adolescentes à vida da homossexualidade. Era comum esse tipo de prática. Quase todos os imperadores tinham amantes homens. A prostituição era tida como um rito de culto aos deuses gregos. As festas ao deus Dionísio, as festas dionisíacas, era celebrada com vinho, com bebida, e as pessoas se embriagavam, entravam em transe e se envolviam em orgias sexuais, que depois foi latinizado e chamado de deus Baco, de onde vem a palavra bacana, de onde vem a palavra bacanal, que significa orgia sexual. Era celebrado como as festas de carnaval são celebradas no Brasil, com música, bebida e orgias. E aquilo influenciou a igreja. Tanto que Paulo disse aos irmãos: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. Onde é que se embriagava com esse tipo de vinho? Nas festas, nas bacanalhas, nas festas dionisíacas, nas festas gregas. Paulo disse: não façam isso, mas enchei-vos do Espírito. Porque os irmãos ficavam em dúvida por conta da pressão cultural, da força ideológica. O laceamento mental é o nosso grande desafio. Quanto mais nós toleramos as coisas que nós consideramos insignificantes, mais acessíveis nós nos tornamos a ideologias que são reprováveis. Quer um exemplo? Nós podemos gostar de filmes. Nós assistimos um filme de comédia, um filme de aventura, um filme de ação, um filme de ficção, e nós entramos na trama daquele filme. O diretor do filme intencionalmente coloca uma cena de sexo naquele filme. Às vezes nós pensamos, não vamos, essa cena pula. Ou depois a gente aceita uma cena mais amena e assim vai. Veja as novelas. Quantas pessoas que toleram no seu ambiente programas, um ambiente familiar, programas como, por exemplo, Big Brother, onde pessoas se expõem a coisas horríveis, e vejam como a mente tende a aceitar. Então ele sabia da luta daquela igreja, da dificuldade daquela igreja, irmãos, porque nós vivemos em épocas desafiadoras. Antigamente, no ano de 1995, quando eu me converti, o maior atrativo da igreja eram os cultos de cura e libertação. Tinha as campanhas de cura e libertação. Na igreja em que eu congregava, funcionava às quartas-feiras. Eram 7 quartas-feiras. Sabe qual era a missão da igreja? Convidar as pessoas doentes e pessoas oprimidas pelo diabo, para que naquele culto nós orássemos para que a pessoa fosse curada ou fosse liberta. Qual é a posição da igreja hoje? Eu estava brincando no grupo de pastores. Os pastores estão comprando o aparelho para medir a febre. Nós estamos usando máscara. Álcool em gel é o nosso amigo. Se antes, eu disse a um dos pastores do grupo, se antes nós dizíamos assim, o doente tem que vir para a igreja, hoje nós medimos a febre. E se der mais de 37, a gente tem que dizer assim, volta para casa, porque você não pode ficar aqui. E ninguém acha estranho isso. O que eu estou dizendo é que a cultura da época é diferente de hoje. Outro exemplo, na época, gritar na igreja era glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor. Todo mundo gostava de fazer isso. Hoje, para ser chamado de avivado, é as pessoas que dizem uhul. Não é assim? Quantas igrejas, quantos shows, quantos movimentos. Eu lembro que os encontros de jovens da minha época, nós tínhamos vigília, estudo bíblico a manhã inteira. E nós tínhamos que orar. Tinha
o momento de buscar o batismo no Espírito Santo. Hoje não. Hoje é um negócio meio maluco, porque hoje tudo é diversão. Na nossa época, os mais velhos ficavam hospedados numa escola. Hoje, se for fazer um encontro, tem que ser num hotel, um resort, cada um com seu alojamento reservado. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo épocas diferentes, muito diferentes. Então vejam que a cultura de hoje influencia sim a nossa mente, muda sim o nosso comportamento. Nós ainda temos banco na igreja, mas para muitos pastores isso aqui é atrasado. Igreja com banco não serve, igreja tem que ser com cadeira almofadada. Igreja com mesa de ceia é um absurdo. Remove para outros, púlpito não, que esse negócio grande aí na frente, cobrindo o pastor, tem que colocar lá um negocinho de nada, de inox, um negocinho com cristal em cima e o pastor descolado. Existe unção no terno e na gravata? Claro que não. Mas hoje parece que há uma certa rejeição ao pastor de terno e gravata. A nova geração acha um absurdo. Tem que ser mais descolado. Isso não é uma questão de certo e errado, isso é uma questão de cultura. E a cultura não é de fora para dentro, a cultura se produz na convivência social. Nós influenciamos ou somos influenciados. Nós somos agentes sociais. A igreja produz cultura também. O evangelho é um agente transformador social. Ou nós podemos pensar que o evangelho é só o poder para a gente viver numa esfera que ninguém alcança. O evangelho é um agente transformador social. Ele produz cultura. Nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, o nosso comportamento social, e nós influenciamos as pessoas à nossa volta. Então, quando nós somos afastados do convívio da igreja, nós somos atacados pela cultura secular, da cultura sem Deus, da cultura ímpia, que vai abafando os nossos sentimentos. E o resultado é que, por aumentar o pecado, o amor de muitos vai se esfriando. Então é isso que Jesus vai advertir. Veja que o terceiro ponto é uma crítica, quando ele faz a avaliação sobre o comportamento da igreja, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, recorda-te, pensa, volta a fita, dá uma olhadinha lá atrás, lembra de onde caístes e arrependa-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, irmãos, nós temos uma singela repreensão de Jesus aqui. Como um pai amoroso e cuidadoso, ele fala sobre a importância da luta pela ortodoxia. Nós temos que honrar a nossa ortodoxia. Nós temos que batalhar pelo ensino correto. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortopraxia é a prática da doutrina correta. As duas juntas é a doxologia, é o culto correto. Nós temos que buscar fazer tudo corretamente. Só que parece que às vezes o intenso trabalho, o intenso cuidado produz uma certa rigidez e uma certa indiferença. E eu não estou falando aqui de falta de emoções fortes, de gente que está chorando porque diz que está sentindo a presença de Deus, ou porque disse assim, eu senti um arrepio. Não é isso. Mas é essa paixão e esse amor pelo zelo das coisas de Deus. Essa disposição em buscar renovação, em buscar arrependimento todos os dias. Em pedir a Deus que nos dê graça, que nos dê sabedoria. E aqui eu vou citar uma outra frase, mas agora de um teólogo já falecido, em 2017, Simon Kistemaker, que ele diz o seguinte: quando Jesus diz que os efésios haviam perdido seu primeiro amor, ele não quis dizer que eles viviam
e agiam sem sentir o amor por Deus ou pelo próximo. O adjetivo primeiro, de primeiro amor, enfatiza que a igreja em que Jesus se dirigiu não mais consistia de crentes da primeira geração, mas de cristãos da segunda e terceira geração. Pessoas que, embora se diziam inteligentes, intelectuais, desencanadas, desenvoltas e não tapados como os antigos, mas eram destituídos do entusiasmo demonstrado por seus pais e avós. Eles não mais agiam como propagadores da fé cristã, mas apenas como zeladores e guardiões. Vejam, às vezes nós fazemos isso. Nós lembramos dos nossos pastores antigos e pensamos assim: poxa, ele era tão indouto em alguns aspectos, era tão equivocado, fazia tanta coisa absurda, mas uma coisa é fato, nem sempre nós temos a mesma paixão, o mesmo fervor, o mesmo amor que os do passado tinham. Porque se hoje, irmãos, nós podemos usufruir da liberdade de pregar o Evangelho, de servir a Deus e de ter um lugar físico onde nós congregamos, é porque por aqui passaram muitas pessoas que às vezes simples, mas que amavam a Deus de verdade. Então vejam que aquela igreja honrava, respeitava e até relembrava bem dos antigos. E permanecia fiel nos ensinos, mas não tinha a mesma paixão. Trocaram o amor pelo trabalho, trocaram a paixão, trocaram o amor verdadeiro, aquele sentimento de piedade, de dedicação a Deus, pela frieza do cuidado, pela intelectualidade honrosa, pelo título de conhecedor. Nós podemos correr esse risco. Eu entendi o verdadeiro evangelho. E aí? Ou e daí? Qual o resultado prático disso? Quais obras nós temos produzido? Qual a intensidade do nosso amor? Eu sou casado e eu posso conhecer muito a minha esposa, mas isso não significa que eu a amo. O amor precisa ser demonstrado. Conhecimento não significa necessariamente amor. Vejamos, meus irmãos, que nem mesmo as obras, porque naquele grande dia muitos dirão Senhor, e eles não fizeram isso no engano, em teu nome nós pregamos, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E quem estuda as línguas originais sabe que a palavra conhecer ali é no sentido restrito da vida conjugal. Jesus está dizendo: eu não tenho comunhão contigo. Você não é íntimo meu. Você falou em meu nome. Disse muitas coisas em meu nome. E muitas coisas aconteceram por causa do meu nome. Mas eu não te conheço. Então, há um alerta solene à igreja de Éfeso. Eles são alertados a relembrar a sua queda, sobre o pecado de onde eles haviam caído. Porque a expressão aqui, lembra-te de onde caiu, o verbo cair assinala que passou um tempo. A demarcação de um tempo entre um ato em si e o resultado dele. Esse período de queda, de esfriamento, de abandono, de afastamento, deflagrou-se um processo de esfriamento. Pensa na vida conjugal. Alguma coisa não está certa. E os cônjuges não decidem ajustar aquilo. O tempo vai passando, eles percebem que estão se afastando, que estão conversando menos, quando conversam se atacam, se desrespeitam, não sentem mais prazer na companhia um do outro, começam a pensar na possibilidade de viver experiências fora daquela. Assim é a vida cristã. Jesus é o nosso noivo. Quando nós não o amamos de verdade, nós começamos a nos afastar. E sabe qual o primeiro sinal do nosso afastamento? Oração. Nós não queremos falar com quem nós não amamos, porque nós não sentimos prazer em falar. Então nós perdemos o contato. Tem um hino nosso que diz assim: guarda o contato com o teu Salvador. O esfriamento produz esse distanciamento da vida de oração e da vida de leitura das Escrituras, porque você não quer mais ouvir o outro, neste caso o próprio Jesus.
Então nós vamos nos afastando de tudo que o envolve. Nos afastamos do convívio da igreja, nos afastamos da vida piedosa, nos afastamos das obrigações cristãs, nos afastamos em todos os aspectos, desde os emocionais aos administrativos. O nosso dinheiro não pode mais ser usado nas coisas de Deus, as nossas emoções e afeições não estão mais envolvidas na igreja, porque eu estou traindo o relacionamento com Jesus. Porque eu estou enamorado com as coisas do mundo e com a sua cultura. E aí começa a esfriar. Por isso que Paulo, ao escrever a igreja de Roma, Romanos 12, 11, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Guardem este amor, zelem por este amor. E João aqui registra as palavras de Jesus: arrepende-te, lembra-te de onde caíste, mude a sua mente, pense diferente. Ele está falando sobre termine de uma vez por todas com os atos, com as práticas que não me agradam. Esse arrepende-te aqui, este arrependimento deveria consistir num retorno das mesmas práticas que os seus antecessores praticavam na igreja. A igreja precisava ser a referência de amor. Não é emoção, não é um arrependimento de alguém que e chora como se tivesse sofrido um remorso, como alguém que foi pego em flagrante. Não. Mas é uma disposição, não precisa de choro, precisa de uma boa decisão, de uma decisão concisa, coerente, de uma mudança de mente aqui. Lutero dizia que arrependimento é um estado constante da alma. Não é uma coisa que você diz assim, me arrependi e passou, mas é um estado completo de plena vigilância, é o tempo todo. O arrependimento é uma tristeza segundo Deus, disse Paulo. É o tempo todo se policiando e tomando cuidado, para que o amor não esfrie. Em último lugar, meus irmãos, Cristo então promete aos vencedores. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja o chamado do amor de Deus, um Pai amoroso. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem vários filhos, entende muito bem o que aqui Jesus está dizendo aqui. Tem filho que ouve, tem filho que não ouve. Tem filho que escuta, mas não ouve. Fulano, faz isso. Tá bom, mas não faz. Faz. Quem tem ouvidos, ouça. Muitos ao longo da história da igreja ouviram boas pregações, boas exposições, boas dissertações, tiveram boas compreensões, bons entendimentos, mas não ouviram. Não acolheram com fé em seu coração. Escutaram com os ouvidos físicos, mas não ouviram com o ouvido do coração. Perceberam um som, tiveram a compreensão mental, mas não tiveram o sentido real das Escrituras, não foram impactados pela verdade de Deus, tiveram um convencimento intelectual, não um convencimento espiritual, de que precisa de arrependimento. Parece estranho isso, né? Mas é possível grandes pregadores manterem um estereótipo de piedade, de devotos a Deus, grandes homens, a história mostra isso, pastores que eram admirados, e terem uma vida promíscua, adúltera, mentirosa. Muitos crentes, homens e mulheres e jovens que podem manter uma aparência no convívio religioso de que são tementes a Deus, mas que na verdade estão podres no pecado. Como Jesus disse aos fariseus, como sepulcros caiados, bonitos e belos por fora, mas por dentro podres, fedidos. Vejam, irmãos, é uma advertência a nós, mas se nós ouvirmos a palavra de Deus atentamente, nós seremos vencedores. E o resultado da obediência por amor a Deus é que esse cristão sincero, que permaneceu fiel, que amou a Deus, que é zeloso no serviço, zeloso na sã doutrina, que é humilde, que não se ensoberbece,
que não se acha melhor do que ninguém, que não subjuga os outros no seu critério de avaliação, mas que julga a sua própria vida, as Escrituras Sagradas. Esse crente verdadeiro, ele vai viver no paraíso. É o que disse Jesus. E paraíso aqui significa um jardim fechado, um lugar de intimidade eterna, um lugar de comunhão eterna, um lugar onde só aqueles que vão habitar no novo céu e na nova terra conhecerão. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui vai passar. Todas as nossas lutas e dificuldades. O medo do vírus não mais existirá. Aliás, de nenhuma outra enfermidade. Se nós passamos por lutas financeiras aqui, quando o Senhor vier, quando estivermos com Ele no novo céu e na nova terra, não haverá mais necessidade. Ninguém vai padecer, não haverá injustiça. O Senhor vai reinar sobre nós. Ninguém vai ter um colapso nervoso por causa da corrupção e da ingerência pública. Ninguém mais vai reclamar porque o nosso rei será perfeito. Nós estaremos com o Senhor, meus irmãos. E enquanto isso, vamos ser fiéis. Vamos permanecer fiéis, trabalhando, mas acima de tudo, amando a Deus. Talvez você não tenha dons como muitos outros têm e fazem um trabalho exponencial, admirável. Alguns são chamados para evangelistas, pregam, a mensagem vai longe, muitos ficarão conhecidos, mas a grande maioria viverá no anonimato. No anonimato, no que diz respeito a público, mas viverá na convivência da família, viverá na convivência da comunidade, receberá o carinho recíproco, receberá o respeito. Nós vamos permanecer firmes. Nós vamos continuar caminhando independente do que o mundo diga, independente das notícias que saiam nas mídias sociais ou na mídia tradicional. Nós vamos permanecer. Nós vamos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Breve Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Deus eterno e Pai soberano, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que os momentos que estamos vivendo são passageiros e que tudo aquilo que nós vivemos aqui, passamos, as dificuldades, as lutas, elas têm como objetivo nos aprimorar, nos refinar, assim como um fogo purifica o ouro, assim o Senhor purifica o seu povo. Cada um de nós com lutas e dificuldades nas mais diversas áreas da vida, alguns com dificuldades financeiras, outros com dificuldades conjugais, aqueles que têm dificuldades familiares, dificuldades na luta para se manter, para continuar no exercício da vida cristã. O Senhor nos conhece. A Tua palavra diz que o Senhor está entre nós, que o Senhor está investigando a Sua igreja. Nós não precisamos nos apresentar para o Senhor, pois o Senhor já sabe quem somos, já sabe o que fizemos, já sabe o que pensamos e já sabe o que pensaremos e faremos. O Senhor de fato nos conhece. Antes que palavra alguma chegasse aos nossos lábios, de todas o Senhor já conhecia. Antes que qualquer pensamento viesse à nossa mente, o Senhor já sabia. Então o que faremos? Como nós vamos impressionar o Senhor? Se nós descermos ao mais profundo abismo, disse o salmista, ali o Senhor está. Ou se nós colocarmos a nossa cama no mais altos céus, o Senhor lá está, porque os céus é o trono onde o Senhor se assenta. Não há nada que esteja oculto aos teus olhos. Por isso nós nos humilhamos no pó e na cinza. Por isso que nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e que o Senhor produza em nós uma tristeza tão grande
pelos erros que cometemos, que nós tenhamos esse sentimento real de fervor, para que nós possamos amar o Senhor, para que nós tenhamos toda a vigilância e cuidado necessário, para não ser enganado pelo nosso coração, que tem sido um dos nossos maiores inimigos, porque às vezes nós pensamos a respeito de nós mesmos, coisas que nós não somos. Guarda-nos, livra-nos, para que nós tenhamos um pensamento cativo à Tua palavra e que vivamos segundo o Teu Evangelho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.